Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô literalmente aqui falando com vocês da minha cama, literalmente da minha cama. E dessa vez eu achei que não era legal, tipo, sentar e conversar com vocês. Eu acho que seria mais pessoal eu chegar e conversar aqui com uma câmera como se eu tivesse... com a câmera não, né? Segurando a câmera como se eu estivesse conversando com um amigo. Então eu quero ter, tipo, esse rosto meu mais pertinho de você, porque literalmente tava aqui pensando. A Lotte... ela vai fazer 2 anos no mês que vem. Sim, gente, nem acredita, a Lotte já vai fazer 2 anos. E também vai fazer 2 anos, né, que eu estou sendo mãe. Apesar que eu acho que eu também considero um pouco mais, né, que eu já tô há um tempo já sendo mãe, porque eu acho que a partir do momento que você gera uma vida, né, gera uma criança, você já é considerada mãe. Então, mas agora, tipo, é quando realmente cai a ficha. E eu queria conversar com vocês um pouco das maiores mudanças que a maternidade me trouxe, né? Que ser mãe da Lotte me trouxe. E isso, tipo, me pesa muito. Porque às vezes quando as pessoas me perguntam se eu quero ter outro filho, eu falo que não. Eu falo que não porque eu tenho muito medo de ter outro filho, eu tenho muito medo de engravidar. E isso pode ser pauta pra outro vídeo. Mas eu quero muito adotar. Mas esses dias eu fui numa casa de uma amiga minha, que ela é um pouco mais velha que eu. Ela tem 37 anos e ela tá grávida de novo. E ela tá grávida de novo não tipo do 2º filho ou do 3º filho, ela tá grávida de novo do 4º filho. Então, isso me deixou refletindo muito o que eu quero e tudo mais. E também de abrir um pouco essa conversa com vocês. Porque também fala que uma mulher ela só começa realmente a se recuperar, né? Tipo, do pós-parto a partir dos 2 anos. Então, esses 2 anos vão marcar. Depois eu vou até trazer, assim, tipo, mais um vídeo, né? Do 2º ano da Lotte e tudo mais, mas aí pra setembro. Inclusive, eu já fiz um, né, tipo, do 1º ano da vida da Lotte, o que mudou pra ela, o que mudou pra mmim. Mas agora eu quero falar mesmo só sobre maternidade e eu vou falar 5 coisas que mudaram, né, tipo, a minha vida depois da maternidade. E o primeiro, né, o primeiro tópico literalmente uma coisa que, tipo, eu acho que pega muito pra várias mães. Eu acho que com certeza esse, tipo, pega muito mesmo, que é a dificuldade de se reconhecer de novo. Então, por exemplo, hoje eu ainda olho meu guarda-roupa e eu odeio as minhas roupas. Literalmente, eu odeio tudo que eu visto, eu odeio fazer compras. Eu odeio tudo porque a gente sente uma dificuldade de se reconhecer e é difícil. Eu lembro que eu deixei de fazer skincare, eu deixei de fazer muita coisa, porque a gente acaba não se priorizando, a gente não tem tempo pra gente. E é difícil, sabe, tipo, pensar que eu tinha um corpo que era PP e agora eu tô num corpo que é um M, sabe? Que é um médio. E tô tentando voltar pro P, tô, tipo, fazendo exercício, tô fazendo massagem, tô fazendo isso e aquilo. Mas às vezes é difícil saber que você se perdeu e se reconhecer, né? Então, hoje eu tô buscando coisas que me façam feliz de novo. Eu tô, por exemplo, eu comecei a bordar e eu senti, assim, tipo, o maior prazer. Então, eu tô tentando descobrir quem é essa nova pessoa, porque muitas vezes quando a gente acaba de ter um bebê, a gente acaba sendo a mãe daquela criança. Então, eu sou muito conhecida como a mãe da Lotte. A gente sai na rua, a gente conhece novas pessoas e a gente se apresenta... Na verdade, nem se apresenta, né? A gente fala assim, qual é o nome do seu bebê? E qual é o nome do seu? Mas você nem se apresenta, você esquece que você é uma pessoa ali, né? Que você é uma mulher. Então, essa foi, tipo, uma das maiores mudanças na minha vida, que é tentar me reconhecer, né? Tentar se reconhecer. Porque é um período muito sensível, é um período que você... Sabe, que às vezes eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu fazia antes, não faz mais sentido agora, e as coisas que eu tô fazendo agora talvez não faziam sentido antes. Então, essa foi a primeira mudança. E o meu segundo item, né, a minha segunda coisa que mudou muito, e como eu já até falei, né, tipo, é a coisa, como é que se diz? As nossas prioridades, gente. Literalmente, as minhas prioridades mudou. Não somente, tipo, como é que se diz? As minhas prioridades, mas também o meu ritmo de vida, né? Antigamente, eu poderia sair de casa, eu poderia fazer um monte de coisa sem ter que me importar com a Lotte. E esses dias a Lotte ficou doente e eu tive que sair pra trabalhar, gente. E foi uma dor no meu coração, assim, tão grande que eu me culpei tanto, porque as nossas prioridades mudam. Talvez aquele trabalho dos sonhos não faz mais sentido pra gente, ou aquela coisa que a gente costumava fazer não faz sentido. E isso não pegou só eu, né, gente? Isso também trouxe pro Bi, que por acaso, né, a gente se mudou para as Ilhas Caimão. Um dos motivos foi porque a lista de prioridades mudaram, porque a gente queria passar um tempo mais com a nossa família, que a gente queria focar um pouco mais na gente, que a gente queria diminuir o ritmo. E realmente, depois que você vira mãe, depois que você vira pai, você realmente tem um ritmo diferente e as suas prioridades mudam. Então, às vezes, sei lá, sair 10 horas da noite não é uma prioridade mais pra mim. Pra mim, sair 6 horas da tarde, gente, é o melhor tipo de rolê que eu posso fazer na minha
minha vida. Sabe, se eu tô 8 horas voltando pra casa, perfeito, porque no outro dia eu sei que a Lotte tem que acordar às 6 horas da manhã. Independentemente de que, como é que se diz, que eu vá dormir meia-noite ou que eu vou dormir 7 horas da noite, a Lotte vai acordar às 6 horas da manhã, ela precisa de mim ali o dia todo. A terceira coisa que mudou, mas eu acho que nem mudou tanto, mas mudou um pouco sim, é como eu lido com o planejamento das coisas. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito organizada nesse quesito de querer organizar tudo, de querer deixar tudo preparado e tudo mais. Mas com a chegada da Lotte, né, depois que eu virei mãe, precisa ainda muito, porque você tem que fazer um cálculo de mãe que não faz sentido na tua cabeça, mas faz sentido na minha. Que é, por exemplo, se eu vou sair, sei lá, tenho que estar no lugar 1 hora da tarde. Então eu tenho que pensar assim, 1 hora da tarde é o horário que a Lotte tá dormindo. Então, na verdade, eu tenho que sair um pouco antes, porque a Lotte precisa dormir. Então eu quero chegar lá e quero que a Lotte esteja dormindo. Mas daí a Lotte tem que comer antes. E aí a Lotte come 11h30 da manhã, o almoço dela. Então eu tenho que sair indo um pouco antes. Por quê? Porque eu tenho que dar almoço pra ela no lugar. E esse lugar vai ter comida? Não vai ter comida? Vai ter algum lugar pra, tipo, que eu possa, tipo, ficar andando com o carrinho com ela ou não? Gente, é muita loucura, porque é um planejamento, assim, meio louco. E aí você tem que pensar se, por exemplo, se eu vou de trem, daí é acessível ou não? Se vai ter uma rota maior, se não vai ter, a menina vai ter que trocar, vai ter que isso, aquilo. Será que eu tenho que ser pontual? Se eu não for pontual, eu vou perder aquilo? Gente, é muita loucura. E aí, na hora de voltar, a mesma coisa, gente. Eu lembro que eu falo que, tipo, o melhor horário pra sair com a Lotte, por exemplo, é de manhã cedo. Porque daí, se eu for tentar sair depois da soneca dela, que é entre a soneca dela e o horário de dormir, eu tenho um intervalo curto de tempo. E aí ela fica, tipo, mal-humorada, ela não fica legal. E aí, gente, é uma reviravolta na minha cabeça e eu não consigo ainda lidar com isso. Então, eu sempre tenho que ficar planejando. Mas também, né, planejamento quando a gente vai fazer férias. Então, se a gente for fazer férias, eu preciso, como é que se diz, pensar em atividades que, tipo, vai valer a pena pra fazer com ela, que não dá pra gente fazer tudo, o que vai ser melhor. Gente, é muita coisa. Então, assim, esse planejamento muda, sabe? Muda. Então, é uma coisa que eu ainda estou me adaptando, mas eu me adapto ainda muito bem com isso, né? Porque eu já tô acostumada com planejamento. Mas o Bi, coitado, gente, o Bi é uma pessoa que é, tipo assim, coisas de última hora, último minuto, assim. Ele sabe por 10 anos que a gente tá fazendo uma viagem. Ele vai arrumar onde, gente? Meia hora a mala dele antes da gente viajar, o que acaba fazendo eu. Eu que arrumo, gente. Eu que arrumo as malas da Lotte, eu que arrumo as minhas, eu arrumo até do Bi. Porque se eu for deixar ele, eu me estresso. Inclusive, já assiste esse vídeo aqui, como é que eu arrumo a mala de mão pra viajar com uma bebê. E o meu quarto item é como é que se diz, essa redefinição, esse replanejamento quando a gente vai fazer viagem, gente, assim, gente, isso é uma coisa que mudou muito. Já falei pra vocês, acabei de falar pra vocês, né, que a gente tem que pensar muito bem detalhado, mas, por exemplo, faz também com que a gente viva de uma maneira que a gente nunca viveu. Eu lembro que quando a gente viajou pra Luxemburgo, a gente fez uma viagem, assim, mais relax, né, mais relaxante e tudo mais, fez algumas coisas que a gente queria fazer, mas a gente também passou muito tempo brincando no parquinho, porque agora a Lotte tá numa época que ela quer brincar no parquinho, então a gente sempre busca fazer atividades que ela realmente vai ficar feliz. Quando ela era menorzinha, era super fácil, ela podia topar em tudo que a gente tava fazendo. A gente, tipo, escalava montanha, sei lá, tipo, ia pra praia, ia pra sei lá pra onde, tipo, viajava, tipo, por 10 horas no carro no dia e tava tudo bem, porque ela só precisava dormir, comer, ser trocada, ficar um pouquinho na gente e partia dormir de novo. Era só repetir, só repetir, só repetir aquilo, gente. Então, assim, era muito mais fácil não ter que ficar, como é que se diz, se entretendo tanto, né? Tipo, a gente podia, eu lembro que quando a gente foi pra Escócia, como é que se diz, as janelas, né, que ela tava acordada, era tipo 1 hora, 1 hora e meia. Então era muito tranquilo, gente. Agora a loja passa 6 horas que a gente tem que, tipo, tá assim, tipo, agitado. Então a gente tem que pensar nessas coisas direitinho. Quando a gente foi pros cruzeiros da Disney, por exemplo, que a gente pensou no aniversário, que fosse uma forma relaxante, que a gente pudesse conhecer outro país, mas que fosse, assim, tranquilo pra gente, porque ia ter creche, porque ia ter como é que se diz, uma estrutura, ia ter, tipo, os bichinhos, ia ter peça, ia ter tudo. Mas quando a gente foi pro Panamá, gente, sério, tipo, gente, vocês viram o vídeo de San Blas, né? Assiste aqui o vídeo de San Blas. Meu Deus do céu, aquele barco no meio do Oceano Atlântico, com a água vindo na gente, a coitada da bichinha, não tinha, tipo, um negócio pra ela ficar, como é que se diz, fugindo do sol. A água vindo tudo da gente, a gente teve que colocar o colete salva-vida, tipo, em frente pra ela não se molhar, porque senão a bichinha
ia sair lá, tipo, coitada, eu ia pro hospital. Inclusive, o meu celular foi todo destruído, né? Eu tive que esperar secar porque o bichinho morreu. Mas, assim, eu super, tipo, lembro que eu tava, tipo, a gente tinha saído 5 horas da manhã do hotel, foi pegar o bar. Quando começou a água vir, que a gente já tava tudo encharcada, a loja tava encharcada, eu olhei assim pro Bi e falei assim, meu Deus, o que que a gente tá fazendo? A viagem foi linda, gente, mas não sei se eu faria de novo isso com a Lotte, sabe? Tipo assim, foi muito gostoso de fazer, mas, gente, foi muito estressante. Então são essas coisas, né? Tipo, sobre repensar sobre as viagens que a gente tá fazendo. Agora mesmo a gente vai pro Marrocos pra passar o meu aniversário da Lotte, também pra eu poder trabalhar. Inclusive, já tô falando do nosso próximo destino, né? E aí, uma das coisas é fazer o acampamento no deserto do Saara. Gente, como isso vai ser? Faça a mínima ideia, não faço a mínima ideia. Mas tem um dos lugares que a gente vai, que é Sayora, que é um lugar totalmente, tipo, pra famílias e tudo mais. Mas o acampamento do deserto, gente, não sei, mas vamos, né? Vamos ver o que que vai dar. Agora, a minha última, né, o meu quinto ponto, né, das coisas que mudou é a minha forma como educação, gente. Eu sei que a minha mãe é professora e tudo mais, porém, tem muita coisa que o que funcionou pra gente ou o que não funcionou pra gente, eu estou fazendo diferente. E aí a gente pega também uma coisa de outras culturas, né, gente? Eu sei que no Brasil, tipo, a licença maternidade é até 4 meses, e aí muita gente ainda consegue estender até 6 meses, mas aqui, por exemplo, a licença maternidade é até 1 ano. E a partir de 1 ano, muita gente acaba colocando, tipo, as crianças na creche. Eu sei que no Brasil, às vezes, não é possível, mas no Brasil, você, tipo, tem uma tia, você tem uma prima, você tem uma avó, você tem, sei lá, mais o que, você tem uma rede de apoio que aqui no Reino Unido você não tem. Então, literalmente, é você ir pra creche e, tipo assim, você ficou grávida, você já coloca o bebê na lista de espera, pra vocês terem noção do quanto é concorrido, porque você não vai ter essa vila de apoio, essa rede de apoio, na verdade, né? E aí, eu tava me sentindo muito pressionada pra colocar a Lotte em creche. Mas, gente, eu só fui pra escolinha depois dos 3 anos de idade. E aqui não, aqui o pessoal, tipo, vai desde cedo. Tem criança aí que vai ter, tipo, com 6 meses de idade pra creche. E eu não acho isso viável, não acho isso benéfico. Tem muitos estudos que falam que é melhor, quanto mais tempo a criança passar com a mãe, é melhor. Então, eu decidi não colocar a Lotte numa creche. Eu decidi, sim, ter uma ajuda, né, que ter uma babá em casa, ou ter, tipo, por algumas horinhas, a Lotte, como é que se diz? No daycare, que não, tipo, não é nem um daycare, né? Tipo, eu tô agora, tipo, num clube de crianças, e aí eu tenho 3 horas pra usar por dia, que é pra ela ficar brincando lá, né? Então não acaba sendo, tipo, uma creche ou um daycare, tipo, como se fosse um playcare, tipo, que seria, tipo, um cuidado pra você ficar brincando. Mas aí eu fico lá com ela, gente, tipo assim, eu não tô ali, mas eu tô no outro quarto, onde eu posso, tipo, tá no trabalho. A mesma coisa seria se quando tem uma babá aqui em casa. Então a babá vem, eu tenho ajuda uma vez por semana, a babá vem, fica umas horinhas com ela, brinca, né, tipo, leva pro parquinho enquanto eu arrumo a casa, enquanto eu arrumo coisas de trabalho. Inclusive hoje, por exemplo, tive que sair pra trabalhar, a Lotte ficou com alguém, mas como eu ainda trabalho de casa, como eu ainda passo mais tempo de casa, isso não funciona pra mim. Então eu decidi que eu ia homeschool, né, que eu ia, tipo, ter uma escola dentro de casa pra Lotte. Então eu peguei uma planilha e tudo mais, tô lendo vários livros e eu tô educando. Então, assim, todo mês eu tô trazendo um tema pra Lotte e aí a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, a gente aprendeu sobre natureza. Esse mês a gente vai aprender, né, sobre os animais aquáticos. Então, eu vou levar ela no aquário, a gente vai levar ela na praia. Então, eu tô tentando usar isso. A gente tá pegando os livros que são tudo temáticos sobre, tipo, o mar, o oceano. Então, é isso que eu tô fazendo, né? Tipo assim, não me julguem, tá? Eu também não julgo as suas ideias, como que você quer criar sua filha. Mas essa é a maneira como eu quero criar. E aí, a gente decidiu que a partir dos 3 anos, que é, tipo, só setembro do ano que vem, talvez a gente vai colocar a Lotte, tipo, numa creche, ou a gente vai esperar pra colocar ela na escola, que é a partir dos 4, 5 anos aqui de idade. Então, assim, eu não tenho nenhuma pressa de poder colocar só porque uma sociedade está fazendo. Mesmo sem rede de apoio, eu estou tentando fazer funcionar. E eu ainda prefiro que ela seja, tipo, aqui em casa. E se eu ainda puder continuar, como é que se diz, ensinando ela, eu vou continuar. Se eu perceber que eu não estou dando conta e que isso não é pra mim, tá tudo bem, eu vou mudar minha mente e ok. Mas, por enquanto, é isso que eu quero. Mas, por exemplo, eu já tô procurando escolas, né? Tipo, que a gente tem que começar a procurar a escola de agora, porque é muito louco esse negócio. Você tem que já saber qual é a escola que seu filho vai fazer. Então, a gente tá procurando áreas. Eu já vi que tem umas escolas que elas são meio escolas florestas, né? Que são escolas que realmente eu já tinha pensado muito na Montessori, mas eu acho que a Montessori não é melhor. Eu acho que essas escolas florestas são bem melhores. Então, assim, eu tô
tô vendo o que eu vou fazer, né? Mas é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou assim, eu ia fazer um vídeo curtinho, mas acabou ficando, tipo, meio longo. Mas foram essas mudanças que teve na minha maternidade. É claro que só 5 elementos não são, como é que se diz? Ai, gente, não são suficientes, né? Por exemplo, esse negócio de educação, gente. Tipo, no ano passado, se você me perguntasse sobre educação, eu nem sabia como que tava a minha opinião sobre isso. Mas hoje, tipo, eu mudei. E tem muita coisa, assim, que mudou na minha vida. Mas eu acho que é isso, né? Então, obrigada por você ter assistido até aqui. Já comenta aqui embaixo, né? Se você é mãe, se você não é mãe, eu quero te conhecer. E se você for mãe ou pai, já me conta a idade do seu filho. E é isso, né? Ó, beijos, até a próxima. Tchau!